Olá, meus irmãos. Meu nome é Andreu Monteiro e eu exerço o ministério pastoral na igreja Ministério Bíblico Ivoti. E nós estamos aqui para mais um vídeo e pensarmos um pouco a respeito de um terceiro tópico da nossa confissão de fé, que é justamente a pessoa de Cristo Jesus, a sua pessoa e a sua obra. Como esse assunto é um pouco extenso, nós vamos dividir em duas partes. Então, esse vídeo, nós vamos falar um pouco da primeira parte, da pessoa de Jesus, e depois, num outro vídeo, nós vamos falar da obra de Cristo Jesus. Mas pensarmos em Cristo e definirmos bem, irmãos, o que cremos a respeito da pessoa de Cristo, isso é central para a fé cristã. E por isso eu gostaria de te convidar a avaliar algumas coisas que são importantes para nós como cristãos. E a título de introdução, só para que você entenda, existem dois aspectos de Jesus que são fundamentais. O primeiro é a humanidade de Jesus. E o segundo é a divindade de Jesus. Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. E o grande desafio que nós temos, e a teologia trata desse assunto, né? É chamado aí de natureza hipostática de Cristo. É como que pode acontecer a união dessas duas naturezas, do divino e do humano, numa única pessoa. Isso aconteceu em Cristo Jesus milagrosamente, o divino e o humano. Se nós tirarmos e desconsiderarmos a divindade de Jesus em algum momento, ou a humanidade de Jesus em algum momento, nós teremos problemas e muitas implicações para a fé cristã. Por isso nós precisamos definir bem os contornos do que nós chamamos da cristologia, de quem é Cristo, o que ele significa realmente para nós. Portanto, irmãos, venha comigo conferir um texto bíblico que ele é muito precioso para a nossa compreensão desse assunto a respeito de Cristo e a sua natureza. E nós temos um texto aqui de Mateus e o registro deste texto nos conta o seguinte: José, que ele foi informado da gravidez de Maria, né? E diz assim o versículo 20 em diante: enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então esse texto de Mateus ele é muito importante para nós. E 4 coisas se destacam nesse texto, você pode acompanhar aqui embaixo. Aqui é a questão do cumprimento, da divindade, da encarnação e da missão de Jesus. E a gente pode enxergar isso da seguinte maneira, eu gostaria que você me acompanhasse no texto bíblico aqui, e com uma caneta aqui a gente pode verificar. Então, o cumprimento, quando ele usa essa expressão aqui, filho de Davi, juntando aqui com essa outra expressão, então essas duas expressões aqui que você pode ver no slide em preto, que o anjo está falando, né? José, filho de Davi. Então, isso significava que as profecias diziam que o Messias viria da casa de Davi, da descendência de Davi. Então, por isso que o anjo faz questão de dizer José, filho de Davi. E depois no versículo 22 ali, né, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Então, está vindo realmente o Messias que é da casa de Davi. Fique tranquilo. O segundo aspecto aqui de baixo, você pode acompanhar aqui, da divindade, está grifado em laranja no texto. Eu já coloquei em laranja, mas vou aqui riscar de caneta para que você também acompanhe. Ó, então, nós podemos ligar os 2 pontos laranjas e uma expressão diz ali, o que nele foi gerado é do Espírito Santo. Opa, então, se o que nela foi gerado é do Espírito Santo, é divino. E depois, na hora de colocar o nome, o anjo disse que será chamado Jesus, né? E será chamado pelo nome de Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Então, o Deus que agora veio habitar entre nós. Então, gerado pelo Espírito e Deus conosco, isso nos mostra a divindade de Jesus,
neste texto bíblico. Também acompanha a encarnação, que está em azul aqui embaixo. Mas eu posso pegar uma caneta aqui e ligar essa parte azul até a parte azul de baixo aqui. Aí você pode acompanhar que também essas expressões em azul, que o anjo está falando, ela dará a luz. Interessante, né? E também ali embaixo, a virgem conceberá e dará a luz. Então, por duas vezes a expressão dar a luz, há um nascimento real acontecendo. Jesus, ele realmente nasceu, ele foi formado, biologicamente falando, no ventre da sua mãe, e o parto um dia aconteceu. Por que isso é importante? Porque nos aponta para a encarnação. Houve um herege, logo no início da igreja, no segundo século, chamado Marcião. E Marcião, ele apregoava e dizia que Jesus, na realidade, ele não tinha se encarnado de verdade. Ele não era homem, ele era só divino. O corpo que ele tinha nada mais era do que uma imitação do corpo humano, mas não era um corpo humano real, ele era só divino. Mas isso traz graves e sérias implicações para a fé cristã se Jesus realmente não tivesse sido homem aqui na Terra. Mas esse texto nos mostra realmente a encarnação de Jesus. E também, irmãos, por último, nós podemos ver aqui em verde, você pode acompanhar aqui embaixo também, a missão. E no meio do texto está destacado aqui, então, a missão em verde. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então está aqui a missão de Jesus. Nós temos aqui nesse texto que Jesus veio como cumprimento de uma profecia. Jesus é a solução divina. Nós temos aqui nesse texto evidências que Jesus é divino. Temos evidências que Jesus se fez homem realmente e habitou entre nós. E que ele tinha uma missão muito específica. Esse texto é muito precioso. Isso nos leva a elaborar um pouco melhor a nossa confissão de fé. Diante disso, então, nós podemos verificar como fica a nossa sentença de maneira formal daquilo que cremos a respeito da pessoa de Cristo Jesus. E o ponto A fica da seguinte maneira, então. Cremos que o Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, tornou-se homem, sem deixar de ser Deus, tendo duas naturezas distintas, counidas em uma pessoa, tendo sido concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, para revelar Deus e redimir os homens pecadores. Seguindo em frente, então, meus irmãos, nós podemos ver a parte B da nossa confissão de fé. Na parte A, nós observamos mais pontualmente provas e evidências da humanidade de Jesus. Na parte B, nós temos um pouco mais elaborado as evidências da divindade de Jesus. E nós podemos definir, então, da seguinte maneira, essa outra parte da nossa confissão de fé. Cremos que o Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Então, estou circulando aqui a palavra Deus, porque essa ideia é importante, né? Jesus não é uma semidivindade, uma categoria diferente. Jesus é plenamente Deus. Nós vimos isso quando nós falamos sobre a Trindade. Existe um outro vídeo no YouTube aí, da série Nisto Cremos, que mostra que Jesus é plenamente Deus na condição ali de um Deus trino, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Também segue aqui dizendo que então, Cristo a imagem exata do Pai invisível. Enquanto João, no capítulo 1, diz que Jesus era o verbo que estava com Deus, então por isso que ele é Deus. Agora também Paulo em Colossenses, e aqui estão as referências bíblicas embaixo para você, Paulo vai dizer que Jesus é a imagem exata do Deus invisível. Também o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, e versículo 3, vai dar essa ideia, que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a revelação divina, confiável. Se nós queremos saber quem é Deus, nós podemos ir para Cristo e olhar para Cristo. Ele é a revelação fidedigna de quem realmente é Deus. Ele é a imagem exata do Pai, que é invisível. Aquele por quem e para quem foram criadas todas as coisas, está circulado aí também. Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer que Jesus, então, ele é criador na condição divina. Tudo foi criado por ele, para a glória
dele. E também, além de criar todas as coisas, Jesus sustenta tudo com o seu poder. E diz aqui, então, na nossa sentença, que todas as coisas foram criadas por ele e por quem tudo subsiste. Isso está ali em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 a 17. Tudo subsiste, tudo é sustentado pelo poder de Cristo Jesus, que é divino. Então veja que nessa sentença, da parte B da nossa confissão de fé, nós temos a ideia que Jesus é plenamente divino, ele é a imagem exata do Pai, ele é criador e ele sustenta todas as coisas. São verdades maravilhosas a respeito do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nós podemos desfrutar dessas realidades em nossas vidas. Diante disso, irmão, nós podemos nos perguntar, então, qual é a relevância de Jesus ser divino e humano? Quais são as implicações e a relevância disso para nós encerrarmos este vídeo? A primeira delas é que era necessário Jesus ser homem. Por que era necessário Jesus ser homem? Para possibilitar uma obediência real. Se Jesus fosse só divino e não tivesse se tornado homem como eu e como você, ele não teria feito uma obediência real, enfrentado as mesmas tentações, os mesmos desafios que nós. E Jesus assim o fez. Ele se fez carne, enfrentou o sofrimento da humanidade, todas as tentações e resistiu e não pecou. Foi por causa dessa obediência real é que o sacrifício dele foi aceito. Então, Jesus se fez homem para possibilitar uma obediência real, nos representando diante de Deus em um sacrifício real. Porque ali estava um Cordeiro Santo, sem pecado, que passou pelas tentações e obedeceu, então o sacrifício foi real, e assim o sacrifício pôde ser aceito. Somente assim ele poderia ser um perfeito mediador entre Deus e os homens. Essa é a implicação de nós acreditarmos e verificarmos nas Escrituras que Jesus realmente foi homem. A segunda implicação, que responde essa pergunta, qual a relevância de Jesus ser divino e humano? Então, a segunda implicação é: somente alguém que fosse divino poderia arcar com a penalidade, de todos os pecados. Somente alguém que fosse divino poderia arcar com o peso da ira de Deus sobre si, levando os pecados da humanidade sobre si. Então, um ser humano normal não conseguiria levar essa carga, mas somente um ser divino conseguiria suportar o derramamento da ira do Pai. E também, meus irmãos, nós podemos observar que a salvação vem do Senhor. Jonas 1,9, se fosse um ser humano natural que tivesse ido para a cruz e tivesse derramado o seu sangue para salvar a humanidade, o nosso Salvador seria um homem. E a salvação não vem do homem, a salvação vem do Senhor, Jonas 1,9. Então, se ela vem do Senhor, era o Senhor que teria que vir do céu, Deus se fazer carne, morrer por mim e por você. Meu irmão, que Deus te abençoe. Eu espero que essas duas sentenças da nossa confissão de fé em relação a Cristo Jesus, nessa série Nisto Cremos, possa ter edificado o seu coração, que você possa seguir encorajado e animado a seguir o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo nós continuaremos o assunto de Cristo na nossa confissão de fé. Deus te abençoe e até a próxima.